Olá, nós vamos dar continuidade ao estudo da lei de Gauss e agora nós vamos ver algumas aplicações da lei de Gauss. Primeiro, nós vamos ver dois exemplos do cálculo do fluxo, para entender talvez um pouquinho melhor como é que é esse procedimento. Depois nós vamos ver três exemplos de como é que, por conta de algumas simetrias especiais que alguns problemas têm, a gente pode aplicar a lei de Gauss no cálculo do campo magnético, no cálculo do campo elétrico, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo que nós vamos fazer é o seguinte: imagina que eu tenho um campo elétrico, uniforme, tá? Tá certo? Eu tenho um campo elétrico uniforme, ou seja, esse campo aqui, né, tem o seu módulo, direção e sentido constantes, iguais em qualquer ponto aqui, né, do nosso espaço. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou querer saber, né, eu vou querer calcular o fluxo deste campo, tá certo? O fluxo deste campo através de uma superfície cilíndrica que eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou colocar uma superfície cilíndrica aqui, tá? Essa é uma superfície cilíndrica, lembrando, né, essa superfície tem um raio R e tem, não é, um comprimento H, tá? Lembrando que essa superfície, ela é uma superfície, vamos chamar assim, é um objeto matemático, é uma superfície imaginária, ela não é um objeto material, tá certo? Né? E eu quero calcular o fluxo do campo através dessa superfície, tá? Então vamos só lembrando da expressão que nós temos, né? O fluxo através de uma superfície, ele é integral sobre toda a superfície de E escalar dA. Ora, essa superfície cilíndrica, eu posso dizer que ela tem três partes que eu vou separar, né? Eu vou dizer que ela tem uma superfície aqui, tá? Uma tampa, que eu vou chamar de S1, que é essa tampa de cima aqui, tá? Ou desse lado direito, tá certo? Ela tem uma outra superfície, que é a superfície do cilindro propriamente dito, que é a casca cilíndrica, tá? E ela tem uma outra superfície aqui que eu vou chamar de S2. Então eu dividi essa minha superfície, né, em três, né, de tal forma que agora eu posso dizer que o fluxo através dessa minha superfície cilíndrica é um cilindro fechado, tá bem? Tá? O fluxo através dessa superfície, então ele vai ser separado, né, no fluxo através de S1 mais o fluxo através da camada da casca desse cilindro mais o fluxo através aí de S2. Tá? Eu vou fazer essa conta então em separado para cada um desses três pedaços aqui. Para fazer isso, eu vou olhar como é que é o meu vetor dA, não é? Eu vou olhar o meu vetor dA nessa superfície. Então vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar um elemento de área aqui nessa tampa, o meu vetor dA está nessa direção aqui. Lembrando, tá certo? Que o meu vetor dA, ele é perpendicular à superfície naquele ponto que eu estou considerando. Nessa camada de trás aqui, ó, pegar também um elemento dA aqui, o meu vetor dA, né, lembrando que ele é um vetor que aponta para fora da superfície, tá certo? Né? Esse vetor dA está aqui. E na minha casca cilíndrica, por exemplo, se eu pegar aqui em cima, o meu vetor dA está aqui. Se eu pegar um outro pedacinho aqui, o meu vetor dA está aqui. Ele é sempre perpendicular à superfície cilíndrica. Qualquer ponto, então, né, que você pegar sobre essa superfície, ele vai apontar para fora da superfície e perpendicular à superfície. Vamos lá agora prestar atenção no seguinte. Qual é o fluxo? Esse é um campo uniforme. De novo, vão lembrando, esse campo é uniforme. Portanto, em qualquer ponto do espaço, o campo tem o mesmo valor, tá? Vamos pensar agora no seguinte. Então, vamos pegar a superfície S1. O fluxo na superfície S1 vai ser integral de E escalar dA na superfície S1. Ora, o campo elétrico e o vetor dA na superfície S1, tá certo? O campo elétrico e o vetor dA, eles são paralelos em qualquer ponto da superfície S1. Se eles são paralelos, eu posso dizer então que esse produto aqui é E vezes dA. Ora,
O campo elétrico ele é uniforme, ele é constante em qualquer ponto, ele não depende do ponto. Portanto, eu posso dizer que isso aqui é igual a E. Integral de dA é a própria área, não é? Que nós vamos chamar ali, por exemplo, de π vezes r ao quadrado. A área daquela superfície ali. Já que nós fizemos, né, o cálculo do fluxo na superfície S1, vamos olhar o fluxo na superfície S2. Tá? O fluxo na superfície S2, ele é igual à integral em S2 de E escalar dA. Olha só, o campo E, se eu olhar aqui, ó, o campo E, tá? O campo E está aqui. Nesse caso, nesse pontinho aqui. O campo E e o vetor dA são antiparalelos, estão antialinhados. Isso quer dizer que eles têm a mesma direção e sentidos contrários. Portanto, o produto escalar desses dois vetores vai me dar menos E vezes dA. Usando o mesmo procedimento, o campo elétrico, de novo, em qualquer ponto do espaço, o campo elétrico tem o mesmo valor. Não é? Então, nessa tampa aqui, né, o campo elétrico vale E e é uniforme, ele é constante em qualquer ponto aqui, eu posso botar o E para fora, vou ficar então com menos E vezes πr2, já que eu tenho um cilindro, a área dessa tampa é igual à área dessa tampa. Finalmente, o fluxo na superfície cilíndrica. De novo, a integral de E escalar dA, tá certo? Agora olha o seguinte, como é que é o produto escalar de E e dA nessa superfície aqui? O meu campo elétrico, ele é paralelo, tá certo? A qualquer geratriz, não é? Dessa superfície cilíndrica. Tá? Por quê? Eu botei o eixo do cilindro paralelo ao campo elétrico. Eu botei o eixo do cilindro, quer dizer, eu botei o cilindro de uma tal maneira que o seu eixo é paralelo ao campo elétrico. Tá? Então, nesse caso aqui, E e dA, tá? Nessa parte ali, E é perpendicular a dA em qualquer ponto. Tá certo? E é perpendicular a dA em qualquer ponto, portanto, esse produto aqui vai ser zero em qualquer ponto da superfície. Então, meu fluxo total, tá certo? Vai ser igual a, de novo, φ1 mais φ na superfície cilíndrica, mais φ em S2, que vai ser igual a E vezes πr2 mais 0 menos E vezes πr2, que é igual a 0. Tá? E a pergunta importante que eu vou fazer para vocês ficarem pensando aqui agora é a seguinte. Dentro desse cilindro, tem alguma carga? De novo, tá? Eu tenho uma pausa aqui, não é? Para vocês olharem para essa figura, olharem para esse resultado e me dizer o seguinte: tem alguma carga dentro desse cilindro? A resposta é não, tá? Não tem carga líquida dentro do cilindro. Quando eu digo, se estou perguntando se tem carga, é se tem algum excesso, seja positivo ou seja negativo. Né? Pode ser que existam cargas, mas o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, de tal forma que um neutraliza o outro. Então, dentro desse cilindro aqui, eu não tenho carga. Por que eu não tenho carga? Lembrando, a expressão geral que eu tenho é que o fluxo ele é igual à carga que está envolvida pela superfície dividido por ε0. Se esse fluxo é igual a zero, isso significa que ε0 é uma constante, tá certo? Então, né, ε0 é a constante, né? Então, isso significa que essa carga Q é igual a zero. Portanto, eu não tenho nenhuma carga dentro dessa minha superfície cilíndrica. Tá? Vamos olhar o segundo exemplo. Esse segundo exemplo ele é bem interessante, né? Porque ele vai me chamar a atenção para alguns pontos que eu discuti aqui. Tá? Esse segundo exemplo, ele é uma geometria bastante diferente, né? É uma geometria bastante diferente, tá? E ele traz agora um campo que não é uniforme. Lembrando, tá certo? O campo ele é não uniforme, né? Mas ele é constante no tempo, tá certo? Nós aqui nessa parte do nosso estudo,
né, as grandezas não variam com o tempo, tá certo? Então o meu campo ele não é uniforme, quer dizer o seguinte, em algum ponto do espaço ele muda, lembra do campo produzido por uma carga pontiforme. O campo produzido por uma carga pontiforme ele muda de valor em cada ponto do espaço, mas ele se mantém naquele ponto do espaço ao longo do tempo, ele se mantém constante, tá? Vamos lá, esse problema agora é o seguinte, eu tenho aqui o meu espaço tridimensional e eu venho aqui e coloco um cubo. Tá? Eu vou colocar um cubo nesse meu espaço aqui, tá? Vamos ver se a gente desenha esse cubo direitinho. Pronto. Opa. Então eu tenho aqui um cubo que está colocado no espaço, tá certo? Sobre o eixo um pouquinho fora, um pouquinho fora do meu eixo, tá certo? Esse ponto aqui é o ponto, esse eixo aqui é o eixo X, tá? Só definir os eixos aqui, esse é o eixo X, portanto esse aqui é o eixo Y e esse outro aqui é o eixo Z, tá? Então eu tenho um cubo num espaço tridimensional, esse meu ponto aqui, tá? Esse meu ponto aqui é x igual a 1, esse meu ponto aqui é x igual a 3, tá? Portanto a aresta desse cubo, só para ficar claro, a aresta desse cubo vale 2 metros, tá? As unidades em geral, os problemas são dados em unidades SI, tá certo? Se nada for falado, eu vou repetir que são unidades SI, eu vou repetir as unidades, mas se nada for falado, tá certo? Entenda que nós estamos trabalhando com unidades SI, tá? Muito bem, então a aresta desse cubo aqui é 2 metros, tá? E eu tenho aquele cubo então naquela situação ali. Eu agora vou fazer a seguinte pergunta. Eu tenho um campo, tá certo? Eu tenho um campo que é dado por... Então eu vou escrever meu campo agora aqui. Esse meu campo E, ele é dado por 3xi mais 4j. O campo é dado, E é dado, a unidade do campo é dado sobre Newton dividido por Coulomb. Tá? Só para lembrar. Tá? Então x é dado em metros, campo é dado em Newton por Coulomb. Tá certo? E eu quero saber qual é o fluxo, a minha pergunta, qual o fluxo nas faces do cubo. Essa é a minha pergunta. Qual é o fluxo do campo elétrico? Claro que é o fluxo do campo elétrico. Qual é o fluxo do campo elétrico nas faces do cubo? Olha só, esse problema ele tem uma importância muito grande porque ele é aquele tipo de problema no qual você pode ter a tentação de, como nós fizemos no campo, no problema anterior, você fala assim, bom, tem um campo uniforme, aqui nessas superfícies aqui, esse campo ele é perpendicular ao DA, aqui é paralelo ao DA, ali é paralelo ao DA, uma está ao contrário, outra está a favor, papo, não sei o que, deu zero. Calma. Como diria o outro, muita calma. Muita calma, porque o campo agora não é uniforme. Por exemplo, se eu olhar nessa superfície aqui, se eu olhar em x igual a 3, nessa superfície aqui, para onde é que aponta o campo? Vamos tentar ver para onde aponta o campo aqui, ó. Em x igual a 3, se x for igual a 3, a componente y do campo é sempre constante igual a 4. Tá? Se eu pegar um ponto qualquer, x igual a 3, portanto, um ponto aqui nessa superfície, eu tenho a componente, vamos chamar assim, se eu pegar nessa parte aqui, a componente x do campo vale 9, tá? Lembra, aqui é o campo, então ele não é proporcional à distância, tá certo? Eu tenho que ter uma certa proporcionalidade entre as duas componentes. Olha aqui, ó, o meu campo. A componente EX dele vale 9, tá certo? X igual a 3, 3 vezes 3, 9. Tá? A componente Y dele vale 4. Então, o meu campo nesse ponto aqui, ó, o meu campo nesse ponto aqui, ele aponta de forma oblíqua em relação a essa face. Tá certo? A componente, ele não tem componente na direção Z,
Tá certo? Então, esse campo aqui está definido no plano XY. Dessa forma que está aqui. Quando x for igual a zero, se eu pegar no eixo, no plano ZY, quando x for igual a zero, eu estou no plano ZY, tá certo? A componente x vai se anular, esse campo só tem componente vertical. Então, se vocês olharem esse campo, à medida que você for avançando no x, ele está inclinando na direção de x. Aqui ele começou paralelo ao eixo y, à medida que foi progredindo, ele vai, não é, mudando de direção e sentido. Tá claro isso? Tá? Então, esse campo não é um campo uniforme. Além disso, o valor dele para cada ponto x é diferente. Né? Ele muda de valor, não é, a cada ponto x. Tá? Então, esse é o tipo do problema que você tem que resolver cuidadosamente e resolver as equações. Então, eu vou dividir esse cubo em 6 faces. Eu tenho a face da direita, a face da esquerda, a face de cima, a face de baixo, a da frente e a de trás. Vamos olhar a faixa da direita. O que acontece na face da direita? O fluxo, então, na face da direita vai ser o quê? Vai ser a integral naquela face ali, tá certo? A integral naquela face de E escalar dA, na face da direita, de E escalar dA. O que é o meu dA? Essa é outra definição importante. Já que eu vou trabalhar com vetor, até agora a gente tem explorado simetrias e tem abusado dessas simetrias, né, no sentido de que a gente não definiu o vetor dA, vamos dizer assim, vetorialmente. Por quê? Porque explorando simetrias eu já fiz o produto E escalar dA, ou deu zero, ou deu E vezes dA. Agora não. Agora você tem que definir o vetor dA, tá certo? Você tem que definir o vetor dA vetorialmente, tá? Fica meio esquisito falar nisso, mas eu tenho que saber aonde aponta esse vetor dA. Nessa superfície aqui, ó, se eu pegar um elemento de área nessa superfície, o meu vetor dA aponta para cá. Tá vendo? Nessa superfície aqui, o meu vetor dA, na superfície da direita, o meu vetor dA é o módulo de dA vezes unitário na direção I. Então, na superfície da direita, o meu vetor dA é o módulo, que é dA, vezes unitário I. Ele está apontando na direção do eixo x. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, então eu vou ter o seguinte, eu tenho integral na superfície, naquela superfície de que? Meu vetor 3xi mais 4j escalar dA vezes I. Isso aqui é igual ao quê? Olha lá. 3i vezes dA vezes I vai dar 3x vezes dA. Tá? 4j vezes dAI dá 0. Porque j e I, o produto escalar entre j e I é igual a 0. Tá? Então isso aqui fica desse jeito, essa integral fica desse jeito aqui, né? Olha, o dA, tá certo? O dA nesse caso aqui não depende de x. Eu estou numa superfície onde x é constante, o meu dA ele dependeria de y e dependeria de z. Portanto, o meu dA não depende de x, eu posso botar 3x para fora. X vale quanto ali naquela superfície? X vale 3 metros. Então eu tenho aqui 3 vezes 3, que é o 3 metros dali, vezes a área A. Quanto que vale essa área A? Se a aresta vale 2 metros, essa área A aqui vale 4 metros quadrados. Tá certo? E eu tenho aqui, a minha unidade é o quê? É Newton por Coulomb vezes metro quadrado, que vai me dar, então, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, né? Newton por Coulomb vezes metro quadrado, tá? Então, ficou claro isso? O que eu fiz? Né? Eu peguei esse campo, peguei o campo aqui nessa superfície e fiz essa conta. Vamos olhar agora a superfície. Vamos olhar a superfície agora da direita, perdão, da esquerda.
O que acontece na superfície da esquerda? A mesma coisa. Vamos pensar o seguinte. O meu vetor dA, tá certo? O meu vetor dA está aqui, ó. O meu vetor dA. O meu elemento de área está aqui e o meu vetor dA está aqui, ó. O meu vetor dA nessa superfície aqui da esquerda, tá certo? Na face aqui da esquerda, o meu vetor dA, ele é perpendicular, portanto, ele é paralelo de novo ao eixo x, né? Então eu posso dizer que na superfície da esquerda, o meu dA é igual a menos dA vezes I. Tá? Então o meu vetor dA é menos dA vezes I, né? Então, nesse caso aqui, agora você presta atenção no seguinte, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou escrever que o meu fluxo na superfície da esquerda vai ser igual ao quê? Vai ser a integral de EdA na superfície da esquerda, que vai ser, bom, eu vou escrever de novo o meu campo, que é 3i, mais, 3xi, mais 4j, vezes dA, escalar, que é menos dA, vezes i. Muito bem. Se eu olhar de novo, i vezes j é igual a zero. Continua sendo igual a zero. Tá? Então isso aqui vai me dar, olha, 3, a mesma argumentação, isso vai dar 3x dA, de novo, dA não depende de x, eu posso botar 3x para fora, então eu vou ficar com 3, toma cuidado, porque eles falam, 3 vezes 3, não é 3 vezes 3 não, é 3 vezes 1, porque o x vale 1, porque eu estou aqui nessa face aqui, tá? O x vale 1, a área sim, continua valendo 4, né? Newton por Coulomb vezes metro quadrado, isso vai ser 3 vezes 4, opa, faltou o sinal menos, está aqui, ó, tá? Só para ficar claro aqui, vai ser 3 vezes 4, 12, então é menos 12 Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Tá? Então eu calculei, né? Eu calculei o fluxo na face da direita, calculei o fluxo na face da esquerda. Tá? Eu vou manter o cubo aqui, eu vou utilizar esse pedaço aqui, você já sabe qual é a pergunta, já sabe qual é o campo, então eu vou utilizar esse pedaço aqui para a gente poder, não é, continuar discutindo. Então vamos lá. Só fazer uma separaçãozinha. Eu agora vou olhar a face de cima. Tá certo? Na face de cima. Então vamos escrever o seguinte. O fluxo na face de cima. Tá? Bom, vocês estão percebendo o seguinte. Esse problema, tá? Ele tem várias características importantes. A primeira característica importante é que nós estamos com um campo que não é uniforme. Esse campo está mudando de lugar para lugar, tá? Eu tenho uma figura que eu não posso aproveitar a simetria. O cubo é uma figura que tem simetrias, mas neste caso eu não posso aproveitar as simetrias do cubo, né? Então eu tenho que olhar face por face e fazer a integral do produto escalar entre E e dA. É uma integral, não tem nenhum segredo, é uma integral bem simples, né? Não envolve nenhum tipo de esforço maior, mas você tem que ter em mente algumas características, tá? Então vamos lá. De novo, na face de cima, eu tenho E escalar dA, que eu vou escrever mais uma vez como sendo 3xi mais 4j vezes dA. O que é o dA? Escalar dA. Vamos lá, o dA agora, né? O dA agora, ele é, olha aqui, ó. O dA agora, ele é perpendicular na face. Então, eu vou escrever que na face de cima, o meu dA vai ser igual ao módulo de dA vezes unitário na direção y. Tá? Olha, tá aqui, então eu tenho aqui vezes, né, vezes dA J. Tá? Muito bem. Olha esse produto escalar aqui. Esse I vezes J dá 0. I é perpendicular a J. Então isso aqui vai ficar igual a 4. 4 é constante, né? Tá certo? 4 é constante e tem 4
integral de dA. Tá? Integral de dA é o próprio A. Isso aqui vai me dar, então, 4 vezes 4 metros quadrados. Né? A aresta é 2, é um cubo, né? Então, 4 metros quadrados vezes 4, isso aqui vai me dar 16 Newton Coulomb vezes metro quadrado. Tá? Vamos olhar a parte de baixo. Na parte de baixo, vai acontecer uma coisa mais ou menos parecida com o que aconteceu aqui, né, no caso do eixo X. Né, o meu dA está aqui, ó, tá certo? Eu tenho dA aqui e o elemento de área, e o meu dA aponta agora para baixo, lembra? O elemento de área na superfície fechada, né, ele aponta para fora dessa superfície fechada, tá certo? Então o meu dA aqui está apontando para baixo. Bom, eu vou fazer rápido aqui, né? Porque eu acho que você já está mais ou menos entendendo que dA aqui é igual a menos dA vezes J. Eu vou fazer o mesmo produto, dA, o J com I vai dar 0, 4, o J com menos J dá menos 1, então o fluxo na parte de baixo, né? O fluxo na parte de baixo, se você quiser fazer a conta, tá certo? Vai dar menos 16 Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Muito bem, então agora nós vamos para as duas faces que faltam. E nessas duas faces que faltam, é onde eu vou, né, agora entender como é que vai se dar esse produto aqui. Então vamos lá. Nas duas faces que faltam, eu vou ver o seguinte. O meu vetor, de novo, onde é que está o dA na face da frente? Então vamos olhar aqui na face da frente, o meu dA, tá certo? Então na face da frente, dA é igual a dA vezes o vetor unitário K. O meu dA aponta na direção Z, tá? Então dA é igual a dA vezes o unitário K. Olha só. O meu fluxo na face da frente vai ser igual a integral, de novo, de 3xi mais 4j vezes dA vezes K. Bom, como assim? Deu zero? Olha só, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para o seguinte: nós estamos trabalhando com vetores, então a gente tem que ter cuidado com as operações vetoriais, não é? O meu vetor tá, ele tem uma componente que depende da posição x, e olha aqui, nessa superfície aqui, tá certo? Nessa superfície aqui o x está variando. No entanto, o vetor dA, tá certo? O vetor dA é perpendicular, não é, ao vetor, a essa componente do campo. Se o vetor dA é perpendicular a essa componente do campo, quer dizer que esse produto escalar aqui, tá certo? O produto escalar de I e K é igual a zero. Mesma coisa, essa componente também é perpendicular ao vetor dA, né? Então eu tenho aqui que essas duas componentes são perpendiculares, portanto o produto escalar, não é, entre as duas componentes e o vetor dA, ele é igual a zero, né? Mesma coisa, se você olhar a face de trás, tá certo? A face de trás, de novo, o meu vetor dA vai depender, não é, do K, tá certo? dA vezes K, no caso seria menos, né? Porque o dA estaria apontando no sentido contrário, tá? E na face, então, de trás, né? Na face de trás, também o fluxo seria, tá certo? Igual a zero. Muito bem, agora eu já posso calcular o fluxo total, né? O meu fluxo total nesse problema aqui, tá certo? O meu fluxo total, portanto, vai ser igual a... aqui eu tenho 16, aqui eu tenho menos 16, né? Eu tinha 36 nessa face aqui, eu tinha menos 12 nessa face aqui, né? Aqui é de trás, tá? Não é total não, só para ficar claro aqui, para depois não dar confusão, né? Então o fluxo total, ele vai ser igual a 36 menos 12, tá certo? Mais 16 menos 16 vai dar 24
Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Agora vem a pergunta, tá certo? Agora vem a pergunta que é a seguinte, aquela pergunta que eu fiz do problema anterior, né? Qual a pergunta que eu fiz do problema anterior? Tem carga dentro desse cubo? Vamos lembrar, né? O fluxo é igual a carga dividido por ε0, né? Então, se o meu fluxo é diferente de zero, tá? Fluxo é carga que está dentro da superfície dividido por ε0. Né? Se o meu fluxo é diferente de zero, é porque eu tenho uma carga. Né? Então a carga que está dentro da superfície vai ser igual ao fluxo vezes ε0. Olha, o fluxo é 24 Newton por Coulomb vezes metro quadrado. E o meu ε0, tá? O meu ε0 é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb quadrado sobre Newton metro quadrado. Tá? As unidades, elas já vêm, né? Elas já vêm adequadas para que a coisa funcione, obviamente, né? Então Newton corta com Newton, metro quadrado corta com metro quadrado, esse Coulomb corta, não sobra Coulomb em cima, né? E eu vou ter finalmente a resposta que é 2,1 vezes 10 a menos 10 Coulomb. Essa, portanto, é a carga que está dentro dessa... É a carga total. Como é que essa carga está distribuída? Não nos interessa nesse momento, tá certo? Mas é a carga que está dentro dessa superfície aqui. Tá bom? Né? Ficou claro então? Então o primeiro exemplo foi um exemplo bem simples, onde eu só fiz um cálculo ali aproveitando algumas simetrias, né? Nesse segundo exemplo eu mostrei para vocês o cuidado que a gente tem, eu fiz passo a passo para vocês verem o cuidado que a gente tem, não é? Quando a gente está mexendo com vetores, tá certo? Então toma muito cuidado, né? Para não misturar componente. Cada componente tem que ser tratado separadamente, né? Quando você calcula um módulo, você aí pode misturar, né? Quando você faz um produto escalar, você transforma um vetor, um produto de vetores é transformado num escalar. Então aí de novo você pode somar, tá certo? Mas toma os cuidados devidos aqui para não fazer confusão, tá? Nós vamos agora fazer 3 aplicações, não é, da lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Aqui eu sabia o campo elétrico. Agora eu não sei o campo elétrico. Eu vou usar a lei de Gauss, né, mostrar para vocês como é que a gente calcula o campo elétrico, tá?